que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Lá na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Amém? Você está feliz? Amém, irmão? Que alegria mais uma vez poder estar aqui. Para quem não estava aqui da última vez, deixa eu reforçar, os pastores eles não estão aqui porque estão em Orlando e você pode celebrar isso junto comigo. Glória a Deus. Amém. Obrigado, louvor, muito obrigado por esse momento de nos colocar mais próximos do céu de Jesus. E amém, irmãos. Amém, porque você está aqui essa noite, eu tenho certeza que vai ser uma noite marcante, uma noite diferente. Ela está sendo uma noite marcante. Eu espero que aquilo que o Senhor colocou no meu coração encontre terra fértil no seu coração. Né, Laurinha? Laurinha está aqui presente, hein? Amém, irmãos. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu confesso que essa palavra é fruto de uma dieta. Então, se você pedir alguma confirmação, talvez seja Jesus te dizendo que... Tô brincando. Mas é do fruto de uma dieta que eu tive que fazer. Eu tive que organizar uma coisa na minha vida e o Senhor ministrou muito isso no meu coração. E eu queria começar isso te fazendo uma pergunta. Queria te perguntar assim, ó. Você já tentou ser constante em algo só pela força de vontade? Você já tentou fazer uma coisa e ser constante naquilo que você fazia somente porque você queria fazer aquilo? Pensa aí um pouco nas coisas que você... Uma dieta, por exemplo. Eu estou falando de obrigação, você ter que fazer. Eu estou falando de uma coisa assim, você queria fazer, por exemplo, sei lá, ler um livro, você já colocou como ideal aí, como objetivo, ou juntar dinheiro, e você simplesmente queria. Não era algo necessário, tá me entendendo? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo construir aqui? Eu estou perguntando sobre você querer fazer algo sem a necessidade de fazer algo, simplesmente pela sua força de vontade. Irmãos, eu confesso que é extremamente difícil. E eu vou dizer o porquê, e do porquê dessa palavra ter nascido de uma dieta. Alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu comecei a ter uns problemas de saúde, comecei a ter muita tontura, eu ficava nos cantos, eu começava a ficar tonto, comecei a me sentir um pouco mais fraco, queda de cabelo, enfim, um monte de coisa. E quando eu era adolescente, tinha, sei lá, uns 17 anos, eu fiz meus exames, como fazia de rotina, e deu que eu estava pré-diabético. E aí eu fui cuidando e tal, mas, a bicha ficou meio estranha aqui, viu? O tempo passou e eu parei de fazer exame. Eu achei que não vou mais fazer exame. Então, quando eu comecei a ter esses sintomas, minha irmã é nutricionista, eu fui conversar e dizer, né, para pedir para ela fazer uma requisição de exames, eu tinha certeza absoluta que eu estava com a taxa alta, né, que provavelmente eu estava com diabetes, eu estava pré-diabético, e eu tinha essa convicção. E eu fui fazer os exames. Qual é o próximo? O passo é fazer o exame. Guilherme, vai lá, faz os exames, a gente já tem quase certeza que tua glicemia deve cima, vamos ver se tem mais coisa. Essa era a ideia do exame. Só que até fazer o exame, até o resultado do exame sair e eu começar a dieta, eu já estava tendo os sintomas, eu já estava tendo aquelas tonturas. Então o que eu fui fazer? Eu corri para fazer dieta e, meu irmão, eu nunca na minha vida comi tão bem como eu comi nesses dias. Acordava, tomava café, irmã, eu comia um pão, pegava um pão de forno, passava ali alguma coisa light com mamão, botava chia em cima do mamão, aí ia para o trabalho, levava uma maçãzinha para comer, ia almoçar, eu almoçava um peito de frango com arroz, brócolis. Meu amigo, você precisava ver, é porque eu não tirei as fotos, mas eu precisava ter tirado foto daquele momento. Você precisava ver como era bonito, meus pratos, a coisa mais linda, jogando chia em cima do mamão, aquela coisa linda. Eu nunca tinha feito isso, e eu sabia desde o início que eu precisava fazer isso.
Desde o início eu sabia que eu tinha necessidade de comer desse jeito. Quem aqui não sabe que esse é o jeito certo de comer? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o jeito certo de comer é esse: a gente fazer boas refeições, comer boas proteínas, evitar o excesso de carboidrato. A gente sabe de tudo isso. Mas eu não fazia. Eu simplesmente não fazia. Até o momento em que eu tive medo de estar doente e eu fui obrigado a fazer aquilo. E aí eu precisava fazer aquela dieta. E aí, meu irmão, eu fui sendo assim, ensinado pelo Espírito Santo e sendo mostrado. Depois, para concluir, essa não é o intuito da pregação, mas só para vocês ficarem na curiosidade, saiu os exames, estava tudo certo, eu não estava com nada disso, estava tudo normal. E aí eu saí da dieta, agora eu já... Não, tô comendo direitinho, mas não tô naquele nível. Não tô naquele nível, mas tô direitinho. Tô direitinho, Dani. Mas, irmãos, vocês entendem que quando houve uma necessidade, uma obrigação, eu rapidamente corri para me organizar. Peraí, opa, deu uma tontura, agora peraí, pelo amor de Deus. Mas chegava lá nos lugares, irmãos, eu saí com a pastora ela tem um negócio, quando ela termina de comer, ela sempre pede uma sobremesa, e é a melhor sobremesa que tiver. Aí a gente estava em Fortaleza, a pastora pediu uma sobremesa, coisa mais linda assim, eu do lado dela. Aí ela olhava assim: você não pode não, né, meu filho? Pastora, eu não posso não. Ela passava assim na minha frente por menino, e eu olhando aquele negócio lindo: eu não posso não, pastora. E sendo forte, fazendo o que precisava ser feito. Mas sabe, irmãos, da mesma forma, muitas das vezes nós tratamos da nossa vida com Deus desse jeito. Muitas das vezes nós fazemos com que a vida com Deus, ela seja assim, que se precise de uma grande razão para ter uma vida de intimidade com o Senhor. Parece que o ânimo de estar próximo de Deus, ele só surge quando as razões, elas vão além do simples fato de dever fazer. Já percebeu que vocês não, as outras pessoas lá, sei lá, pro lado de Parnamirim ali, o pessoal ali pro lado de Parnamirim, quando eles estão com um problema financeiro, eles correm para dentro da igreja? Quando eles estão com uma doença, eles correm para o pé de Jesus? Quando está com uma confusão em casa, corre. Por quê? Porque surgiu uma necessidade. Surgiu algo, eu preciso fazer alguma coisa, agora eu preciso caminhar. Parece que o simples fato de saber que andar de Jesus é necessário não é suficiente, entende? Eu preciso de algo a mais, eu preciso fazer algo a mais. E de fato, viver com Deus vai além da necessidade de você entender que precisa. É verdade que quando você busca, e eu não estou falando, irmão, só de ler a palavra, de jejuar, de orar, não estou falando só disso, eu estou falando de ter uma vida de intimidade com o Senhor, de separar momentos com o Senhor, de estar momentos no secreto com Deus. Esses momentos, eles não podem partir simplesmente de uma ideia intelectual de que eu tenho que fazer algo. Existe algo maior. Existe um combustível muito maior do que a força. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu queria que vocês abrissem, pastor Valdeclésio me ajuda, lá em Lucas, capítulo 22. Eu te aviso quando for para filmar. 22, 42. Ixi, como é ligeiro. Foi ligeiro mesmo. Foi ligeiro. Lucas 22, 42. Aí a gente vai até o 44, mas vamos lá. Dizendo: Pai, se queres. Isso aqui, Jesus, ele estava no momento no Getsemane e ele ora a Deus. E ele fala: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Pode seguir. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Segura aí. Hoje a medicina, ela explica esse texto como esse caso sendo um caso clínico extremamente raro, que é chamado de hematidrose. Hematidrose é a condição em que uma pessoa ela começa a suar sangue, ela começa os poros dela começam a sair sangue. E existem muitos poucos casos dessa condição, e os poucos casos que tem datado, eles mostram uma familiaridade entre os casos, que
todas as pessoas que tiveram esse caso de hematridose, acho que é assim que se fala, elas estavam em um nível de estresse muito grande, absurdo. Elas estavam passando por alguma coisa na vida que estava em um nível assim, um pico muito alto de estresse, um pico muito alto de ansiedade. Ela estava assim, no nível muito alto. Inclusive, um desses casos, que é o que que é descrito de forma mais detalhada, é o caso de um homem que foi preso e recebeu pena de morte e estava na fila para ser morto. Aquele homem, naquela condição, olha que interessante, porque era exatamente o que Jesus estava fazendo nesse momento. Aquele homem, naquele momento, esse é um caso datado pela medicina, né? Claro que o de Jesus ele é verdadeiro também, mas eu estou falando de esse foram médicos que deram laudo a esse homem, e ele estava ali indo para o caminho da morte, e ele estava num nível de estresse tão grande que ele fez o que aconteceu com Jesus. Então, o que é que eu quero dizer desse texto? Nesse momento, Jesus ele estava em um nível de agonia tão grande que o corpo dele estava dando esses sinais, que o corpo dele estava reagindo. Sabe quando o nosso corpo reage a problemas que a gente tem? Era isso. Só que Jesus estava em um nível tão intenso que ele estava... Às vezes a gente fala sobre Jesus ou o momento em que Jesus sofreu e parece que a gente esquece que Jesus era homem também nesse momento. Que Jesus sofreu a dor de homem, que Jesus sofreu a dor que eu e você sentiria em ser chicoteado, por exemplo. Imagina essa dor. Imagina o que Jesus estava sentindo naquele momento. Imagina o tamanho do sofrimento de Jesus em olhar para Deus e falar: Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice. Deus, se possível for, faz com que eu não sofra isso. Jesus ele estava com medo nesse momento. Jesus ele estava receoso com o que iria acontecer. E diante disso, eu me pergunto a vocês, como é que Jesus, estando em uma condição dessa, foi capaz de confiar e seguir o plano de Deus? Como é que Jesus, em uma condição de grande vulnerabilidade e grande sofrimento, foi capaz, mesmo assim, de fazer o que Deus tinha para ele? Foi capaz de seguir o que ele precisava ser feito. Não meramente porque ele entendia o que precisava ser feito, mas porque ele confiava em algo muito maior. O que é que Jesus tinha? O que é que Jesus sentia que era maior do que o sofrimento? Porque eu estou te dizendo, o corpo dele estava reagindo. A gente não tem como saber o que a mente de Jesus pensava, mas a gente tem como ver, porque a Bíblia relata, o que o corpo de Jesus estava reagindo. O corpo de Jesus ele estava dizendo que ele estava desesperado, ele estava agoniado, o que é que ia acontecer, as pessoas estavam vindo até ele ia sofrer. Mas a gente sabe que, independente do que Jesus estava sentindo, o que ele escolheu foi fazer a vontade do Pai. Por quê? Por que Jesus escolheria isso? Por que alguém escolheria sofrer? Por que alguém escolheria ser chicoteado? Por que alguém escolheria ser crucificado? O que é que leva Jesus a escolher uma coisa tão irracional, eu diria? Falando humanamente, o que faria alguém escolher sofrer? Você escolheria sofrer? Você escolheria passar por... Se tu pudesse escolher, tu escolheria apanhar? Claro que não, irmãos. Ninguém escolheria isso. Por que Jesus escolheu isso? E a resposta para isso, irmãos, é bem simples. Talvez você já saiba a respeito disso. A razão por Jesus ter escolhido algo que foi além da racionalidade humana, além do que um homem sã poderia escolher, foi simplesmente paixão. Jesus ele escolheu o que ninguém escolheria porque ele amava aquilo que ele seria diante do que Deus tinha para ele. Porque ele amava o propósito dele de forma tão apaixonante que não interessava se ele tinha que sofrer. Se alguém precisa sofrer, então que seja eu, porque eu amo isso aqui. Irmãos, o que te traz a um culto de quinta-feira de noite? Tu podia estar em qualquer lugar. O que é que te traz a um open house nas terças, nas quartas? O que é que te traz em um domingo de manhã aqui na igreja? Deixa eu te falar, se teu combustível não está sendo paixão, uma hora ou outra você vai cansar. Uma hora ou outra as coisas param de fazer sentido, uma hora ou outra as coisas param de... Por quê? Porque eu estou fazendo simplesmente porque eu acho que devo fazer. Lembra da dieta? A gente sabe que tem que fazer dieta, mas a gente não consegue seguir. Por quê? Porque a gente está fazendo na força, na marra. Até que existe uma boa razão. Irmãos, a boa razão pela qual Jesus escolheu morrer pela cruz é porque ele era apaixonado por isso.
Sabe, irmãos, uma forma de nunca se sentir cansado? Sabe, uma forma de sempre se sentir animado e disposto a fazer o ídolo do Senhor? Seja apaixonado por aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Seja apaixonado pelas vidas que Jesus te deu. Seja apaixonado pelo trabalho que Deus te deu. Seja apaixonado pelo aquilo que Deus te entregou nas tuas mãos. Não faça isso, irmão, porque você acha que deva fazer. Não faça isso porque você sabe que é o certo a fazer, porque deixa eu te falar, uma hora ou outra você vai cansar, você é falho, mas faça isso por paixão, porque é no momento como esse que Jesus era tentado, era no momento como esse em que Jesus, ele sofria, que ele poderia olhar para Deus e falar: Deus, eu estou sofrendo, e qualquer um que estivesse fazendo isso pela sua força desistiria, mas eu não faço pelas minhas forças, eu faço porque eu sou apaixonado, então que a minha vontade, que a tua vontade seja feita e não a minha vontade. Sabe, irmãos, talvez a força de vontade, talvez o ânimo, ele pode te dar o primeiro gatilho, te empurrar, mas só o que vai te sustentar até o final é a verdadeira paixão. Amém? Jesus amava a sua vida e sentia medo de perdê-la, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, quando a Bíblia fala sobre o verdadeiro amor lança fora todo medo, ela está falando sobre isso. Ela está falando que o verdadeiro amor, quando se ama de verdade, quando se há uma paixão genuína, não existe medo. Quando Jesus disse: ei, vai por ali. Não existe medo. Quando a gente cantou aqui, eu me despedi dos meus pais, a gente está falando sobre a história de Eliseu, que deixou tudo e foi seguir Jesus. O que faria um homem deixar tudo, queimar as carroças para não voltar e seguir Jesus, se não for paixão? O que faria os discípulos olhar para Jesus e dizer: Jesus, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? E Jesus olhar, irmão, certamente aqueles homens, eles tinham outro lugar para ir. Certamente eles poderiam voltar para o trabalho, eles poderiam voltar para a sua família, eles poderiam voltar para a sua casa, mas eles olham para Jesus e falam: para onde nós iríamos, Jesus? Aqueles homens, os discípulos, eles entenderam uma chave. Eles sabiam que encontraram um amor verdadeiro, eles sabiam que encontraram a paixão verdadeira, e quando se encontra a paixão verdadeira, não se deixa, não se larga por nada. Sabe, irmão, sabe o que é que falta para uma paixão e um avivamento genuíno em nosso coração? Talvez você perceba inconstâncias, talvez você perceba momentos na sua vida em que você não está tendo vontade daquilo. Irmãos, volte o seu coração a um lugar de intimidade e paixão por Jesus. Queime de amor por Jesus, seja apaixonado por Jesus. Leia a Bíblia porque você é apaixonado, porque está escrito ali. Ore porque você quer conversar com aquele pelo qual você é apaixonado. Não faça isso, irmão, por religiosidade, não faça isso porque o pastor disse que deveria ser feito. Faça isso por amor a Jesus. E quer que eu te diga algo? Quando o amor for a tua principal razão, você não vai desistir, você não vai parar. Amém? O salmista fala lá em Salmo 41:1: como o cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Irmãos, aqui está falando em um nível de paixão tão grande que ele está falando assim, ó, assim como um cervo anseia por água, assim como um animal ele, em um lugar desértico, ele anseia por uma água, assim, Senhor Jesus, eu anseio por ti. Isso não está falando de obrigação, isso não está falando de ter que fazer, isso está falando sobre ansiar, sobre querer estar, é sobre contar as horas. Já viu um casal apaixonado? Já viu, Anderson, um casal apaixonado? Não vou nem falar. O pessoal da live aí nem viu a cara dele. Mas uma pessoa apaixonada, ela faz doideira. Uma pessoa apaixonada, eu lembro que com o Malu a gente passava 3 horas falando no celular. Meu Deus, eu já não passo 3 minutos no celular. Deus me livre. Não com ela, eu estou falando de passar horas no celular. Com você eu passo a minha vida inteira, meu amor. Gostou? Anota aí, Anderson, anota aí. Mas a gente faz coisas de... Sabe a pessoa apaixonada, aquela pessoa que é toda besta, toda boba, que se for possível ela viaja quilômetros para ir ver a pessoa que ela ama, ela faz loucuras. Essa é uma paixão. Esse é um verdadeiro amor, essa é alguém que deseja, alguém que anseia. Sobre isso que o salmista está falando. Senhor, eu anseio por ti, eu anseio por estar mais próximo de ti. E isso, meu irmão, quando eu falo sobre estar com o Senhor, viver com o Senhor, eu não estou falando de serviço. E aqui eu coloco uma qual é o símbolo da... que não é a interrogação, é a exclamação. Aqui eu boto uma exclamação gigante. Por quê? Porque existe um ideal muito
religioso por trás desse viver com Jesus, que está atrelado a servir Jesus. Uma forma de que, como eu demonstro amor a Jesus, é servindo a Jesus. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas existe uma separação muito grande, uma linha muito tênue entre uma ideia religiosa disso e uma ideia de intimidade com o Senhor. Porque eu não sirvo ao Senhor por uma ideia religiosa, eu não sirvo ao Senhor para provar que eu amo. Eu sirvo ao Senhor porque eu fui amado por Ele. Eu amo as pessoas porque Ele me amou primeiro. Eu sirvo a Deus porque Ele me serviu primeiro. Como? Dando a própria vida. Isso não é o suficiente? Então, como alguém que me deu a vida, eu simplesmente retribuo, dando a minha a Ele. É uma troca. Jesus, se a forma como o Senhor me amou foi dando a sua vida por mim, então eu dou a minha vida por ti. Essa é a ideia, irmão. Não caia em ideias religiosas de... Infelizmente a gente sabe que existe, de que diz que você precisa jejuar mais, você precisa orar mais. Eita, o irmão está desviado, o irmão não ama tanto Jesus, ele só está orando tantas horas por dia. Ele só está jejuando 5 horas por dia. Meu Deus, isso é muito pouco. Como é que você vai chamar a atenção de Deus? Irmãos, essa não é uma ideia que Deus tem para nós. Veja, por exemplo, o exemplo de Marta e Maria. Quando elas estão diante de Jesus, Marta está lá fazendo todo o seu serviço, Maria se joga aos pés de Jesus. Tudo que Maria queria naquele momento, ela está perto de Jesus. Talvez os religiosos olhassem para essa situação e dissessem: olha como Maria é preguiçosa, Marta está fazendo tudo sozinha, Marta está fazendo todo o serviço. E uma ideia racional me permite pensar desse jeito, porque de fato existiam coisas a ser feitas e a única pessoa que estava fazendo era Marta. Mas não era esse o ponto, irmão. Jesus não estava interessado em ver o serviço. A Bíblia depois diz que Jesus fala para Maria, para Marta: Marta, você está perdendo a melhor parte, Marta. Existe um serviço a ser feito, mas eu sou a melhor parte. Sabe, irmãos, nós não podemos permitir que coisas sejam maiores do que Jesus. Nós não podemos permitir que, por alguma razão, a paixão que existe no nosso coração esteja queimando por outras coisas, seja maior do que a paixão que queima por Jesus. Nós precisamos estar convictos e certos em dizer: Senhor, eu amo a minha família, mas a Ti, Jesus, eu amo mais. Jesus, eu amo a minha vida, mas a Ti, Jesus, eu amo mais. Senhor, eu amo o meu trabalho, eu amo os meus recursos, eu amo os meus filhos, eu amo os meus amigos, eu amo a minha igreja, Jesus, mas a Ti eu amo mais. Sabe, irmãos, nós precisamos chegar nesse nível, nós precisamos chegar a esse lugar, nós precisamos caminhar para esse lugar, de poder dizer: Jesus, só Tu me interessas, Pai. Assim como Moisés disse: Jesus, nenhum passo eu darei se o Senhor não for comigo. Moisés estava dizendo ali: Jesus, não é sobre o que eu vou fazer, é sobre quem vai estar comigo. E se não for o Senhor, eu não vou. Deus disse: então eu mando um anjo. Negativo, eu não quero um anjo, eu quero você. Não, eu mando o melhor para o seu lado. Jesus, eu quero você, Jesus. Sabe, irmãos, porque Eliseu ele queima as carroças, porque se em algum momento, em alguma razão, ele pudesse voltar atrás, ele não teria escolha, porque ele tinha queimado tudo para trás. Sabe, irmãos, essa noite nós precisamos queimar carroças. Nós precisamos queimar lugares em que nos tira Jesus. Nós precisamos queimar lugares que nos impedem de avançar em um nível de intimidade com Jesus, em que só Ele seja o que a gente... que Ele seja tudo que a gente tem. Estou dificultando o vídeo, porque eu fico... Mas, irmãos, esse lugar é o lugar que Jesus nos chama. E não é uma chamada impositiva. Jesus ele não está dizendo: ei, vem para esse lugar me amar, porque você vai ser amado de forma recíproca. Jesus ele quer ser amado. Jesus ele quer ser desejado por você. É por isso que ele te deu o livre-arbítrio. É por isso que ele te deu a oportunidade de escolher. Ele poderia simplesmente fazer pessoas lá, ciborgues, bebês reborn, que o amassem incondicionalmente, mas ele fez eu e você, infalho, que tem capacidade de escolher. Por quê? Porque ele deseja que você o escolha. Então, meu irmão, faça essa escolha todos os dias. Escolha Jesus, escolha aquele que te amou, escolha aquele que deu a vida por você, porque você não vai encontrar alguém que te ame mais do que ele te ama. Amém? A paixão gera a ação e não o contrário. Então, o serviço não está relacionado à ideia de que eu preciso ser mais amado por Jesus ou que eu preciso provar o amor a Jesus. É a partir do amor que a paixão é gerada.
É a partir de amar Jesus que eu passo a servi-lo por isso, servindo por amor. E quando eu o sirvo por amor, não é cansativo, não é difícil, não é massivo, não é chato, não é, meu Deus, mais um dia, mais uma quinta-feira, mais um domingo, vou lá, vou servir, pegar aqui, fazer o que... Não, irmãos, quando eu entendo e tenho a convicção de que eu estou fazendo algo por Jesus, você chega lá e fala, nem é meu dia de escala, mas tem o que para eu fazer? Eu não sei nem o que fazer, mas me diz uma coisa, não tem nada para eu fazer, então eu vou lá para o culto e vou gritar. Eu amo a forma como o Adriano adora Jesus, eu sou apaixonado porque é alguém se entregando de paixão, é alguém que claro, cada um tem sua forma, tem uns mais quietinhos, mas eu amo você, eu só queria dizer que eu lhe amava, eu inventei aqui uma justificativa, é só isso, tá bom? Apocalipse 2:2 vai falar sobre a igreja de Éfeso, e nessa igreja eles falam sobre, eu não vou ler para não alongar, mas fala sobre uma igreja em que fazia tudo, que servia muito, e eles não, enfim, o pastor botou aí, alguém quiser ir acompanhando aí, mas eles não tinham amor, mas eles não tinham paixão pelo que eles faziam. Tem como botar só a parte que ele fala isso? Eu sei que as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer de mal, se pudesses à prova, os que dizem apóstolos não são tu. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pudesses à prova primeiro. Próximo. Apocalipse. Pode ir passando. Não, para lá. Próximo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, se você for ler aí, mais para trás, ele está falando sobre, eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você fez, eu conheço o seu serviço, eu conheço tudo isso aí que você fez. Mas tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Está falando sobre uma igreja, está falando sobre um povo, sobre uma noiva que faz muito, mas a Bíblia diz que eles são reconhecidos assim: eu tenho por ti que abandonaste o primeiro amor. É assim, tu faz muito, que bom que você faz muito, que bom que teu coração é de servir, mas eu não quero o teu serviço, eu quero o teu amor. Jesus, ele está falando nesse momento, eu tenho pena porque você abandonou o primeiro amor, é ele que eu tenho saudade. Enquanto você servia, enquanto você fazia, não era isso que queimava em meu coração, não era isso que voltava o meu coração a ti, igreja. É isso que o texto está falando. Não foi o seu serviço, não foi o seu esforço, não foi você acordando cedo, não era isso que voltava o meu coração a ti. Era quando você estava em seu primeiro amor, queimando por Jesus. Sabe, irmãos, o primeiro amor é um momento onde aquilo que eu falei sobre o apaixonado, sobre o adolescente apaixonado, sobre viver um primeiro amor, sobre estar vivendo mais próximo ao Senhor. É aquele momento onde tudo é novo, tudo é uma novidade, eu quero buscar tudo, eu quero fazer tudo. Ele está falando sobre esse lugar e que nós não podemos perder esse lugar, que nós precisamos voltar todos os dias ao primeiro amor, que nós precisamos voltar a amar Jesus como nós amamos desde o primeiro dia, que nós precisamos olhar para Jesus como nós olhamos para Ele pelo primeiro dia. Sabe, você lembra como foi o seu primeiro dia com Deus? Você lembra como foi a sua primeira experiência com Jesus? Você lembra quando foi a primeira vez que você fechou a porta do seu quarto e você pôde falar com Deus? Você lembra ainda como Deus te encontrou naquele momento e como você foi tratado por Ele? Você consegue olhar para trás e perceber o quanto você foi amado por tudo isso? Jesus, ele está nos chamando hoje para esse lugar. Jesus, ele está nos chamando de volta para um lugar que nós não deveríamos ter saído. Jesus, ele nos chama ao primeiro amor, a viver a essência. Tem uma música que diz: estou voltando à essência da adoração. Essa música é linda e ela fala sobre isso. Ela fala sobre voltar a amar Jesus, a queimar de amor por Jesus. Sabe, irmão, se você esses dias está cansado, se você esses dias está desanimado, deixa eu te falar, esse é o segredo do sucesso. Volte os olhos para os primeiros dias. Ame Jesus como nos primeiros dias. Amém? Paixão é o combustível eterno. A religião tenta produzir ação pela força. A paixão produz ação por amor. É por isso, irmãos, que quando essa casa eu aprendi com os meus pastores que quando alguém erra, essa pessoa ela deve ser coberta.
Quando um irmão nosso ele erra, quando o irmão nosso ele falha, ele não deve vir aqui em cima e dizer: olha, o irmão Alan errou, o pecado do irmão Alan foi esse, e ele vai ficar em disciplina pelo que ele fez. Esse não é o caminho que Jesus tem, que Jesus nos ordenou a fazer. Sabe o que nós precisamos fazer quando um irmão erra? Nós precisamos cobrir o irmão. Nós precisamos proteger o irmão. E nesse momento o irmão ele precisa sentir o amor de Deus como ele nunca sentiu. Por quê? Porque não é pela condenação. O serviço ele não vai vir a partir da condenação, a correção não vai vir pela condenação, a correção ela vai vir a partir do amor. Alguém errou? Então ame ela muito mais. Porque uma vez eu errei. Olha, ora uma vez. Se for resumir uma vida assim, em uma vida eu errei. Mas aquele que era perfeito escolheu morrer por mim. Então, a forma como nós tratamos os nossos irmãos, a forma como nós olhamos para aqueles que estão ao nosso lado, fala muito sobre como nós queremos ser vistos por Deus. Sabe, quando você errar, como é que você quer que Deus te receba? É com amor? Então pratique isso com o seu irmão. É por isso que se alguém erra, se alguém falha, nós cobrimos essa pessoa. Ah, mas não vai dar uma disciplina, ele não vai sofrer a consequência. Irmão, o pecado já é consequência suficiente, já é sofrimento suficiente. O nosso papel é demonstrar amor. O nosso papel é abraçar. É claro que vão vir consequências, isso é natural, isso é uma regra. As consequências dos atos, mas o nosso papel como cristão, dentro e fora da igreja, eu não estou falando só das quatro paredes aqui não, eu estou falando do seu trabalho com o seu patrão, eu estou falando na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Errou, corrige, mas corrige em amor, corrige dando destino, corrige sendo alguém que revela Jesus. Esse é o nosso papel. Nós precisamos estar nesse lugar. E se por alguma razão, eu estou finalizando, por alguma razão a gente se pegou frios, a gente se pegou não amando de forma tão intensa, talvez você diga: Guilherme, eu não estou amando de forma tão intensa assim. Eu não acordo de madrugada apaixonado querendo dizer por Jesus, eu não conquisto uma coisa e Jesus é o meu primeiro pensamento, mas eu gostaria que fosse. Eu gostaria de viver uma vida assim. Sabe, irmãos, existem lugares que você não faz esforço para ir, você simplesmente vai. Esse lugar que Jesus nos leva de profunda paixão com Ele, ele é desenvolvido a partir de um relacionamento. E o relacionamento é como? Chega na tua casa agora, fecha a porta do teu quarto, deita na cama ou senta e fala assim: Jesus, eu quero viver aquilo que Guilherme falou hoje. Só isso, irmãos. Não é por força, não é por imposição, não é por esforço. Isso é simplesmente convidar Jesus para fazer parte e se deixar ser participante daquilo que Ele te convidar. Amém, irmãos? Então, uma forma de reacender a paixão por Deus, uma forma de viver mais próximo a Deus, queimando de amor, é lembrar-se do que Ele já fez por nós. Abre lá em Salmo 103, pastor. Pode botar do primeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas feridas. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. A gente já passou do 102? Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, é compassivo, longânimo e asaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem.
Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afaz de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece do que os temem. Pois Ele conhece as nossas estruturas e sabe que somos pó. Pode segurar aí. Sabe, irmãos, esse é o Deus que nós precisamos lembrar. Esse é o Deus que deve vir à nossa mente quando nós ouvimos a palavra Pai. É esse longânimo, é esse que está sempre disposto a perdoar. Tudo que passar disso é uma ideia religiosa de Deus para criar escravos. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos, que eu e você seja filho e filha livre. Por isso que o pastor Rodrigo ele fala muito essa frase: é muito fácil fazer um homem escravo, difícil é fazer um filho livre. Por quê? Porque para fazer um filho livre é preciso desenvolver nele a paixão e o amor em fazer. Ele não faz simplesmente por uma imposição. É por isso que a religiosidade é algo tão grandioso assim presente, porque é muito fácil fazer uma pessoa entrar em um sistema religioso. É muito fácil chegar para alguém: Rafael, você precisa seguir isso, isso e isso. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. E quando você errar, eu vou estar aqui para lhe castigar, para você se sentir culpado e você voltar a fazer o certo até que isso volte e vire um ciclo. Mas é muito mais difícil. É fácil fazer isso. É muito mais difícil chegar para um homem e dizer: olha, você pode escolher beber, você pode escolher fumar. Vem para cá, para casa do Senhor. Você vai fazer isso? Faz isso. E permitir que o Espírito Santo o constranja com amor. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Aquele que entendeu: Senhor, não foi porque o pastor falou, não foi porque alguém da igreja me impôs. Eu simplesmente acordei um dia e disse: eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber, eu não quero mais viver uma vida. Por quê? Porque eu encontrei um amor verdadeiro. Esses dias eu estava vendo a história de Rodolfo Abrantes, e é extraordinário o quanto ele foi de um nível de degradação assim, de drogas e tudo mais. Jesus, vamos comigo para a faculdade. Jesus, vamos comigo dormir. Jesus, vamos comigo almoçar. Jesus, vem aqui. Jesus, eu preciso te contar o que aconteceu no meu dia hoje. O Senhor é o meu melhor amigo. Essa ideia não vai vir a partir de preceitos religiosos, não vai vir a partir de dogmas, não vai vir a partir de leis. Essa ideia vai vir a partir de um amor genuíno daqueles que conhecem Jesus intimamente, aqueles que não têm nada a perder, aqueles que sabem que Jesus é suficiente. Nós precisamos voltar a um lugar de intimidade, assim como Maria fez aos pés de Jesus. Nós precisamos clamar a Jesus por fome e sede. E nós precisamos cuidar da chama do altar. Lá em Levítico 6:3 vai dizer sobre o altar e o fogo que se ardia constantemente sobre o altar. Sabe, Jesus ele nos compara à lamparina. Jesus, quando ele vai falar sobre os homens, ele nos compara a sermos como lamparinas em luz do mundo. Mas existia algo na lamparina que era fundamental para que ela fosse útil na sua função de iluminar. A lamparina, ela tinha por fora um fogo muito forte que queimava, mas aquilo só era sustentado na lamparina porque dentro dela havia azeite. Sabe, irmãos? Com Jesus. Se houve antes unção a partir de cumprimento de princípios,
É a partir daí que nós desenvolvemos autoridades e crescemos em um Senhor, e crescemos em autoridade nele, crescemos em amor nele, crescemos em intimidade dele, e as pessoas vêm até nós. Tem uma frase que eu não lembro de quem é, Malu, ela fala muito que um rapaz ele vai perguntar para um homem que ele fazia cruzadas, e muitas pessoas aceitavam Jesus, e um repórter lá pergunta a ele, diz: como é que você faz para tanta gente aceitar Jesus? Era milhares de pessoas, ele lotava um estádio assim. Como é o nome dele? John Wesley. E ele lotava estádios e muitas pessoas recebiam Jesus, e aí o repórter chega para ele e fala: como é que você faz para fazer isso? Qual é a sua rotina? Como é que você leva as pessoas a esse lugar? E ele diz assim: eu só me deixo queimar e as pessoas vêm me ver incendiar. Isso fala sobre alguém que entendeu que estar com o Senhor, em intimidade com o Senhor, é momento onde eu desenvolvo azeite, para que o meu azeite torne viva a chama em mim, torne viva o desejo de estar na presença de Deus. É daí que vem o desejo de estar lendo a Bíblia, é daí que vem o desejo de orar, é aí que vem o desejo de jejuar, é aí que vem o desejo de estar na casa do Senhor, é aí que vem o desejo de adorar, independente de quem está do nosso lado. Isso vem fruto de um azeite que foi cultivado na intimidade com Deus. Amém, irmãos? Então, eu te convido hoje a louvor. Pode vir. Eu te convido hoje a refletir sobre isso junto comigo, assim como eu refleti quando o Senhor me falou sobre essa palavra. Será que nós estamos agindo por disciplina ou nós estamos fazendo isso por paixão? Será que nós estamos fazendo porque precisa ser feito? Será que eu estou buscando ao Senhor porque isso precisa ser feito, ou eu estou realmente apaixonado por Ele? Ou eu estou realmente compreendendo que isso aqui, Jesus, é o que eu amo? Isso aqui é o que eu quero, mesmo que venha o dia mal, mesmo que os soldados estejam à porta para me levar, para me crucificar, eu tenho a capacidade de olhar para a situação e dizer: eu escolho, Jesus, o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou regredir. O que o Senhor tem para mim é maior. Então, irmãos, reacenda o fogo do primeiro amor, reacenda a verdadeira paixão. A verdadeira disciplina espiritual não nasce do medo ou da cobrança, mas do amor. O esforço pode até começar a jornada, mas só a paixão vai sustentar o caminho. Vamos ficar de pé? E queria que você, nesse momento, ouvindo essa palavra, ouvindo esse louvor, pudesse refletir sobre isso, pudesse fechar os seus olhos, e por esse momento você relembre os primeiros dias com Jesus. Relembre o amor que você tinha, o amor que você se entregava, a forma como você talvez hoje seja o seu primeiro amor. Então viva isso agora. Sinta como o Espírito Santo vindo ao seu encontro, sinta como Jesus vindo ao seu encontro, para reacender no seu coração a chama, para reacender no seu coração o verdadeiro amor, para mais uma vez te reafirmar: você é um filho amado, você é alguém que tem valor, você não é aquilo que as pessoas disseram de você, você não é as palavras negativas que você recebeu ao seu respeito. Você não é alguém fracassado, você não é alguém que nasceu para dar errado, você não é alguém que não vai dar certo na vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Deus te trouxe a esse lugar para te dizer: você é alguém afirmado por mim como meu filho. Você vai dar certo, você vai prosperar, você vai conquistar. Essa é a minha vontade para você. Mas volta o teu coração a mim, volta os teus olhos a mim. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo.
nova sandália se disse vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos nunca. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me, bendize-te. Enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos, como a banha e da gordeira fartas-me da minha alma. E com júbilo nos meus lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando a Ti me recordo, em Ti bendito. Durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido um auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão ser pastos dos chacais. Ó Rei, porém se alegra em Deus. Quem por Ele jurar gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferiram mentiras. Irmãos, eu estou falando sobre alguém que estava sendo perseguido. Davi, nesse momento, ele estava sendo perseguido. E ele olha para Jesus e fala: Jesus, a Tua graça é melhor do que a vida. Jesus, eu estou cansado, mas eu busco ansiosamente por Ti. Jesus, eu estou cansado, mas eu busco ansiosamente por um encontro contigo. Será que você pode dizer isso comigo hoje? Jesus, eu me encontro cansado em alguns momentos, mas a minha alma busca ansiosamente por Ti, por um encontro contigo, por uma vida próxima a Ti. Jesus, eu não quero viver uma vida de mansidão. Jesus, eu não quero viver uma vida de mornidão. Jesus, eu não quero viver uma vida simplesmente por viver. Eu quero viver uma vida intensa contigo. Por isso, Pai, entregamos nesse momento o controle da nossa vida, entregamos o controle das nossas finanças, entregamos a nossa família, entregamos o nosso trabalho. Jesus, tudo está nas Tuas mãos. Nós Te amamos e queremos viver contigo, em nome de Jesus. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você.
totalmente teu. Aleluia. Fui contemplado em ser um. Seja um com Ele nessa noite. Eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Ei, para onde você irá? Você vai para a tua casa, mas você vai com Ele. Aleluia! Você vai coberta pela sua unção. Você vai cheio de tudo que você recebeu nesta noite. Você vai sair daqui de posse de vitória, porque o Senhor é com você. Aleluia! Oh, notícia maravilhosa. Para onde você irá? Você vai com Ele. Aleluia! Amém? Vamos encerrar esse culto maravilhoso, pois o Senhor se fez presente mais uma vez neste lugar. Amém? Pai, te damos graça. Pai, eu quero despedir meus irmãos, Senhor, debaixo da tua forte mão potente. Guarda cada um deles.